Então, bom dia a todos. Sou o professor Humberto Milagre, do Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Hoje o tema do webinar vai ser sobre resoluções cinéticas quimioenzimáticas, uma visão geral em síntese assimétrica. Esse tema ele é um pouco vasto, porque existe uma gama enorme de aplicações. Nós vamos basicamente sintetizar esse seminário um pouco em aplicações de sistemas múltiplos entre enzima e organocatalisadores e enzima e complexos organometálicos. Quando se fala em síntese assimétrica, uma das etapas que exige maior detalhamento, planejamento para ser executada é a etapa enantiosseletiva ou enantioespecífica. Hoje temos várias metodologias na aplicação da síntese assimétrica. Como várias delas estão apresentadas nesses fluxogramas. Inicialmente, podemos utilizar o pool quiral. O pool quiral, ele nada mais é do que a aplicação de moléculas com o centro estereoquímico já definido, principalmente o uso de compostos metabólicos secundários, de produtos naturais, onde você utiliza essas moléculas e aplica numa estrutura quiral mais complexa. Um exemplo disso, você utilizar moléculas já com centro definido, um exemplo é a carvona, que tem um baixo valor agregado, cerca de 15 centavos de dólar o grama, e você vai utilizar essa molécula como um bloco construtor para uma variedade de moléculas mais complexas. Uma outra metodologia seria o uso de substratos proquirais. E você utilizando esses substratos proquirais, você iria utilizar a síntese assimétrica para a obtenção de moléculas enantiomericamente puras. Para esse tipo de metodologia, temos duas abordagens. Uma delas é a biocatálise, onde iremos utilizar biocatalisadores para a obtenção de moléculas enantiomericamente puras. Um exemplo que é apresentado aqui é um medicamento que está em desenvolvimento pela Bristol Myers, e ele é utilizado no tratamento da doença de Alzheimer, que é um inibidor de secretase. Para a síntese desse composto, é utilizada uma etapa biocatalítica, onde é obtido o composto R2. Esse composto ele é a R5,5-trifluorovalina, e ela é obtida utilizando uma R-amino desidrogenase que converte a carbonila do alfa-tetoácido numa amina enantiomericamente pura. Uma outra abordagem seria utilizar a quimiocatálise. Um exemplo, podemos mostrar a aplicação do catalisador BNAP na obtenção de um sintoquiral para a síntese do indinavir. Essa etapa é bem interessante, ela é feita pela Merck, onde se obtém um rendimento de 96% e uma pureza enantiomérica de 99%. A metodologia mais aplicada pelo nosso grupo de pesquisa, e a que é o foco desse webinar, seria a resolução cinética de racematos. Nesse caso, nós temos duas abordagens, onde você pode utilizar a resolução cinética ou a cristalização de asteroide isomérica. A cristalização de asteroide isomérica ela é muito utilizada de longa data. Esse exemplo aqui é uma aplicação feita por Pasteur, onde ele utilizou a quinotoxina para ser separado os dois enantiômeros do racemato, utilizando uma complexação com ácido tartárico, onde a complexação com ácido tartárico RR ela não é solúvel em água, e a complexação com ácido tartárico SS já é solúvel em água. Assim, os dois enantiômeros da quimotoxina eles podem ser separados. Com relação à resolução cinética propriamente dita, ela pode ser utilizada da seguinte maneira. Onde você tem o seu racemato, a presença dos dois enantiômeros. Nesse webinar nós iremos focar basicamente em apenas um centro assimétrico, para ficar mais fácil a compreensão do tema. E a resolução cinética, basicamente, é você utilizar um agente quiral ou um catalisador, onde cada um dos enantiômeros tenha uma velocidade diferente. Com isso, você consegue
separar esses dois enantiômeros através de uma transformação. Um exemplo, você tendo o enantiômero R sendo catalisado numa velocidade mais rápida, ele leva a um produto R que seria diferente desse enantiômero S. Então você consegue separar pelos métodos de separação clássicos da química orgânica. Falando de biocatálise, as enzimas da classe das hidrolases são as mais utilizadas para esse sistema de resolução cinética. Aqui tem uma gama de enzimas que são as mais aplicadas na resolução cinética utilizando biocatálise. As mais utilizadas dessas enzimas da classe das hidrolases são as lipases. As lipases, aqui tem um exemplo de uma estrutura em 3D da lipase de Burkholderia cepacia. A lipase ela tem duas reações clássicas. Ela pode realizar a reação de esterificação quando ela está em solvente orgânico ou reação de hidrólise quando ela está em meio aquoso. Aqui um exemplo pode ser aplicado tanto para o feniletanol ou para feniletioamina. A lipase ela tem uma habilidade muito grande em trabalhar com hidrólise de ésteres ou amidas ou a síntese de ésteres ou amidas. E aqui no caso tem uma exemplificação de você poder estar utilizando a lipase para fazer uma reação com o seu racemato em velocidades diferentes. Com um exemplo clássico, podemos utilizar a feniletioamina, onde temos a mistura racêmica da feniletioamina. Ela vai ser realizada uma catálise com a lipase, onde será a formação das amidas. E para você conseguir resolver esses racematos, a velocidade de reação para cada um dos enantiômeros deve ser diferente. Então, se tivermos uma variação grande de velocidade entre essas duas reações, sendo o enantiômero R consumido mais rápido, nós conseguimos resolver esse racemato, obtendo, teoricamente, um rendimento de 50% de cada um dos enantiômeros puros. Essa enantiespecificidade nem sempre é alcançada, mas a lipase, de uma forma geral, ela é uma enzima representa uma grande promiscuidade, ela aceita um número enorme de substratos com uma alta enantioseletividade. Então, a lipase ela tem essa habilidade e caso essa velocidade de reação seja bem diferente, as constantes cinéticas de cada uma etapa for bem diferente, você consegue essa resolução dos enantiômeros. Um exemplo prático disso é a síntese desse sintonquiral, o artabotriol, que ele é um sintonquiral para uma série de moléculas com grande atividade biológica, onde ele é sintetizado a partir desse álcool. Esse álcool ele sofre uma reação de esterificação com a lipase de Burkholderia cepacia, que essa lipase é amano, utilizando esse doador de grupo acila, onde apenas o enantiômero R ele é acetilado e depois esse enantiômero ele é transformado em artabotriol. O grande problema das resoluções cinéticas é que o nosso rendimento fica limitado a 50%. Então você consegue, num sistema ideal, você vai conseguir cada um dos dois enantiômeros com excesso enantiomérico alto, até ele enantiomericamente puro, porém o seu rendimento vai ser no máximo de 50%. Então vem uma estratégia de tentar interconverter os dois enantiômeros, ou fazer uma racemização. Com isso, você consegue deslocar o equilíbrio no sentido da reação mais rápida, tendo um rendimento teórico de 100%, obtendo esse enantiômero puro. Essa seria a resolução cinética dinâmica, onde utilizamos uma etapa de racemização para a transformação de apenas um enantiômero. E é nessa etapa que a organocatálise e utilizando catalisadores organometálicos que eles entram, principalmente trabalhando em álcoois e aminas. Então, iremos apresentar alguns exemplos. Por exemplo, a classe das nitrilases, são enzimas que realizam a clivagem de nitrilas em ácidos carboxílicos. E aqui tem um exemplo do racemato da ortocloromandelonitrila, onde elas reagem com a enzima nitrilase,
sendo que apenas o enantiômero R ele é clivado pela nitrilase. Então, para você chegar na obtenção de apenas um enantiômero puro, no caso o R, se você utilizar um meio levemente alcalino, essas mandelonitrilas elas se decompõem no aldeído relativo e no ácido cianídrico. E elas ficam no equilíbrio onde volta a mandelonitrila. Com isso, você racemiza o enantiômero que não está reagindo, levando à formação de apenas um enantiômero com 94,5% de rendimento e com excesso enantiomérico de 96,5%. Um outro exemplo dessas classes das enzimas das hidrolases na resolução cinética dinâmica são as proteases e peptidases. Nesse caso, iremos mostrar um exemplo da síntese da fenilalanina utilizando um organocatalisador, o piridoxal 5-fosfato, e como enzima alcalase, também conhecida como subtilizina. Nessa reação, o piridoxal 5-fosfato ele realiza a racemização da amina utilizando uma reação formando a base de Schiff. Com isso, você tem uma amina no centro quiral e ela é racemizada. Então, a etapa de racemização, no caso dessa reação específica, ela é realizada por um organocatalisador. E aqui está mais ou menos como a reação ocorre. A alcalase ela vai reagir apenas com um dos enantiômeros e o outro é racemizado pelo piridoxal 5-fosfato, levando à formação apenas de um enantiômero, como é apresentado aqui, num rendimento de 92% e um excesso enantiomérico de 98%. Bom, então, levando em consideração a resolução cinética dinâmica, nós temos duas etapas básicas, a etapa de racemização e a etapa enantiosseletiva. No caso específico desse webinar, iremos focar agora apenas numa classe das enzimas, que seriam as lipases, onde a enzima lipase será responsável pela enantioseletividade e alguns catalisadores serão utilizados para a etapa de racemização. Para essa resolução cinética dinâmica ser efetiva e obtivermos um excelente resultado, essas duas reações têm que estar ocorrendo no mesmo meio e uma não ser agressiva para a outra. Principalmente se você for utilizar alguns organocatalisadores que necessitam de condições mais drásticas para funcionar. Então, dependendo da enzima que você estiver utilizando, ela é extremamente sensível a algumas condições e essa reação não pode acontecer. No caso das lipases, elas são as enzimas que têm uma termoestabilidade interessante para aplicação nesse tipo de sistema. Então, falando das lipases, elas trabalham basicamente com sistemas como ésteres, álcoois e aminas. E elas podem levar a produtos de álcoois enantiomericamente puros, ácidos carboxílicos, álcoois, aminas ou amidas. Então, as lipases elas são conhecidas com a terminologia correta como triacilgliceróis, denominadas pela Associação Nacional de Bioquímica como SC3113. E elas muitas vezes são utilizadas na racemização numa temperatura ambiente. Aqui no caso está mostrando a resolução cinética do mandelato. Apenas com a enzima de pseudomonas você levaria apenas a formação do S-mandelato. Se você utilizar uma enzima, por exemplo, a mandelato racemase, ela pode racemizar o enantiômero que não está reagindo, no caso o R, levando à formação do S-mandelato. O mais interessante nessa reação é que as duas enzimas elas podem operar na mesma temperatura sem comprometimento da reação, levando a uma reação com 80% de rendimento e um excesso enantiomérico de 98%. O grande problema de você utilizar uma cascata enzimática é que nem sempre as enzimas racemases elas são enzimas promíscuas, elas têm uma grande aplicação em diversos substratos, como é o caso das lipases. No caso dessa mandelato racemase, ela é específica para esse composto. Então, para cada composto, você teria que ter uma enzima realizando a etapa de racemização. Com isso, é aí que os catalisadores químicos entram.
Um grande exemplo dos catalisadores mais utilizados na resolução cinética dinâmica de álcoois e aminas com lipases estão apresentados nesse slide. Nós temos vários complexos organometálicos de ródio, rutênio, paládio, vanádio, que são utilizados, além de algumas resinas ácidas e até zeólitas. Dentre esses catalisadores, um dos mais aplicados são os catalisadores de rutênio. O primeiro deles a ter uma grande aplicação foi o catalisador de Schivo. Esse catalisador é um catalisador basicamente na forma de um dímero, e ele vai trabalhar basicamente na resolução cinética dinâmica de álcoois e aminas na etapa de racemização. E a vantagem desse catalisador é que ele não tem basicamente nenhuma discriminação para substratos, tanto álcoois quanto aminas. Então ele seria utilizado aqui como exemplo o feniletanol, a feniletiamina, na etapa de racemização, levando à formação apenas de um produto majoritário. O grande problema desse catalisador é que para ele realizar essa racemização, ele precisa primeiro de uma etapa de desproporcionalização. Essa etapa ocorre a temperatura entre 70 e 80 graus. E o grande problema disso é que para você trabalhar nessa temperatura, você tem que ter uma enzima que seja estável nessa mesma temperatura. Quando o catalisador de Schivo ele se desproporciona, ele forma uma espécie de 16 elétrons e uma espécie de 18 elétrons. Essa espécie de 16 elétrons ela é utilizada na transformação, aqui no caso, de uma amina em uma imina, e a espécie de 18 elétrons ela possui um hidreto, e esse hidreto é responsável pela redução da imina numa amina racêmica. Então, essa é a vantagem do catalisador de Schivo. Ele trabalha muito bem com álcoois e aminas secundários, sem problema nenhum, sem uma discriminação. Então, isso aumenta bastante a sua aplicação na resolução cinética dinâmica. Porém, a desvantagem principal do catalisador de Schivo é essa temperatura necessária para a sua desproporcionalização. E aqui está um exemplo de várias diferentes álcoois aromáticos na resolução cinética dinâmica utilizando o catalisador de Schivo. Podemos observar uma variedade grande de compostos, um rendimento bastante alto e os excessos enantioméricos são altíssimos. E aqui a aplicação, que eram aminas, agora sim álcoois. E o mais importante nisso é que esse catalisador ele apresenta um tempo de racemização não tão lento. Essas reações geralmente ocorrem em 24, 48 horas, levando à formação apenas de um enantiômero. Então, devido a essa dificuldade do catalisador de Schivo trabalhar com algumas enzimas a essa temperatura de 70 a 80 graus, e você limita bastante, mesmo dentro das lipases, algumas lipases não têm a estabilidade a essa temperatura. Um exemplo, a lipase de Burkholderia cepacia, ela não é muito ativa nessa temperatura, e a maioria das aplicações do catalisador de Schivo é utilizado a lipase de Cândida antártica B, que é uma das lipases que apresentam maior estabilidade a essa temperatura. Então, tentando superar esse obstáculo, o grupo do Becquerel sintetizou esse derivado do catalisador de Schivo. Esse derivado é bem interessante porque ele consegue fazer racemização de álcoois e aminas à temperatura ambiente. Então, aqui está um exemplo de vários álcoois utilizando esse catalisador derivado do catalisador de Schivo, onde você obtém rendimentos bem elevados, na faixa de 91% a 98%, e um excesso enantiomérico acima de 99%, praticamente o enantiômero puro. Esse catalisador ele é bem interessante, principalmente no âmbito da química verde, porque ele pode ser utilizado na forma de ligado em resinas. Com isso, você consegue utilizar esse catalisador várias vezes, reutilizar tanto o catalisador quanto a lipase. Então, com o advento desse catalisador de Becquerel, o escopo dessa reação aumentou bastante. Mas mesmo assim, além da temperatura, você conseguindo fazer essas reações em temperatura ambiente, o custo desses catalisadores é muito elevado, que ainda dificulta a sua aplicação
na indústria. Com o objetivo de diminuir o custo, foi idealizado um catalisador híbrido, onde você realizaria a imobilização tanto do agente de racemização quanto da lipase. Aqui, nesse caso, você tem a imobilização, primeiro, do sistema do catalisador, no caso aqui de paládio, posteriormente a imobilização da enzima. Aqui também a enzima de Candida antártica B. Onde você tem um sistema híbrido bem interessante, onde a racemização e a reação enantiosseletiva ocorrem dentro do mesmo sistema. Aqui um exemplo mostrando o enantiômero S da feniletilaminas sendo racemizado pelo catalisador de paládio, e a enzima, aqui a lipase, ela realiza a esterificação, a reação de amidação apenas do enantiômero R. Então você tem todo o sistema sendo formado apenas um enantiômero num alto rendimento e excesso enantiomérico. Nessa tabela são apresentadas para a feniletilaminas na temperatura aqui elevada, mas no tempo de 16 horas, você consegue praticamente quantitativa a formação do enantiômero R. O grande problema desses sistemas utilizando enzima metal seria o custo do catalisador. Então, para uma reação em larga escala, você teria que fazer um grande aporte financeiro para a obtenção desses catalisadores organometálicos. Aqui estou mostrando, repetindo a reação. Então, visando essa aplicação, expandir a aplicação das resoluções cinética dinâmica, uma das abordagens interessantes é o uso dessas resinas ácidas, que elas têm um custo baixo e elas podem ser utilizadas nessas reações. Aqui temos um exemplo de uma zeólita realizando a racemização do feniletanol, levando à formação do enantiômero R puro com 90% de rendimento. Essa reação é bem interessante. Ela ocorre num tempo de 8 horas, a temperatura mais agradável para as lipases em comparação à reação de Chivo. Porém, ela fica limitada a sistemas onde o carbocátion formado na racemização ele fique mais estável, como no caso aqui, um sistema benzílico. Então, você melhora a situação para a resolução cinética dinâmica acontecer, porém, as reações vão ficando cada vez mais seletivas também. Dentre esse escopo, uma outra resina bastante utilizada é a cepiolite. A cepiolite é uma resina sílica, à base de silicatos. Você pode realizar a sua modificação utilizando ácido sulfúrico. Ela vai tornar uma resina mais ácida e a vantagem principal é a sua utilização a temperaturas ambientes. Então, a cepiolite ela foi aplicada numa gama enorme de álcoois secundários, obtendo um resultado muito interessante. Então, podemos verificar um rendimento acima de 90% em diferentes álcoois e a enantioseletividade extremamente alta. E esse resultado é um dos fatores mais interessantes para a utilização das lipases em temperaturas mais agradáveis para as enzimas. Então, essa seria um dos principais obstáculos. Você está tentando obter uma temperatura ótima para a enzima e para o catalisador na reação de racemização. Aqui, continuando a tabela, novamente vendo rendimentos extremamente elevados e o enantiômero R sempre sendo obtido praticamente em apenas uma das formas. Então, como perspectiva das resoluções cinéticas dinâmicas químico-enzimáticas, o principal desafio seria a obtenção de um agente de racemização mais geral, que tivesse uma gama de aplicação muito maior, em comparação ao caso aqui específico de uma lipase, e que funcionasse na temperatura ideal da lipase. Então, esse seria o objetivo principal da obtenção de novos catalisadores organometálicos, que eles tenham uma gama de aplicação maior, em uma temperatura menor, que não atrapalhasse a enantioseletividade de uma enzima com uma grande promiscuidade como a lipase.
Então, eu gostaria de agradecer ao Sesusquem a oportunidade. Estou aberto agora para questões. Muito obrigado. Eu que agradeço, Arlene. Muito obrigado. Excelente pergunta, Arlene. Estou até rindo aqui porque o tolueno, no caso das lipases, ele é um dos melhores solventes para lipase, e a busca de solventes mais verdes para essas reações está sendo bastante estudado. No caso do nosso grupo, a gente está tendo uns resultados bem interessantes com alcanos. Então, a gente está utilizando hexano, octano, epitano. Então, os resultados estão sendo bem interessantes, mas, infelizmente, ainda os melhores resultados com as lipases são obtidos em tolueno. Bom, Noelle, com relação à sua pergunta, isso é bem interessante, porque os catalisadores organometálicos são os que obtêm hoje o melhor resultado. E o objetivo realmente é evitar o uso pensando em química verde. Mas dá para utilizar outros catalisadores metálicos mais ambientalmente amigáveis. Um exemplo mesmo pode ser o vanádio, ou mesmo tentar o uso. O ideal seria conseguir uma resina ácida para utilizar. O grande problema é que você ainda não tem um outro método tão geral quanto os catalisadores organometálicos. Então, pessoal, como não tem mais nenhuma pergunta... Opa, desculpa, Luciana. Excelente pergunta, Luciana. Sim, dá para utilizar bastante essas reações em fluxo contínuo e em cascata também. A vantagem, o ideal seria utilizar, o melhor dos mundos seria o uso de cascatas enzimáticas, como o exemplo da resolução do ácido mandélico, onde você poderia fazer um sistema de fluxo em looping, onde o enantiômero que não está sendo utilizado, ele seria racemizado pela racemase. No caso de fluxo contínuo, tem já diversas aplicações, uma delas bem interessante, onde você utiliza numa coluninha de HPLC uma quantidade da enzima lipase, a quantidade do catalisador de racemização, no caso um catalisador de vanádio, sulfato de vanádio, de vanadila, depois lipase, sulfato de vanadila, você faz a coluna com alternância desses dois sistemas e você pode fazer em fluxo contínuo, que funciona muito bem.
Bom, gente, como não tem mais nenhuma pergunta, nós iremos encerrar o webinar. Agradeço novamente a oportunidade. Muito obrigado.